de que, sem essa alteração, não tem como garantir o pagamento do Bolsa Família a partir do próximo ano e nem promover outros investimentos públicos. A proposta é a principal aposta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT para cumprir as promessas de campanha. Além de garantir o pagamento do Bolsa Família, a equipe de transição também quer turbinar outras ações, como farmácia popular, merenda escolar e o aumento do salário mínimo, além da ampliação da moradia popular. O texto aprovado ontem prevê então a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões de reais para acomodar o Bolsa Família e outros programas e tem validade de 2 anos para esse aumento no orçamento, em 2023 e 2024. Além disso, estipula o prazo para que até o fim de agosto do próximo ano o governo envie ao Congresso um novo regime fiscal. Então a PEC ela foi aprovada em primeiro turno no Senado com 64 votos a 16. Entre os senadores paranaenses, todos do Podemos, Álvaro Dias e Flávio Arnes, votaram pela aprovação do texto. Oriovisto Guimarães votou contra. A PEC aprovada ontem também permite a abertura de brechas para destravar o pagamento de emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto. São quase 7 bilhões e 700 milhões de reais que podem ter a liberação antecipada para esse ano. A inclusão dessa previsão fez com que muitos representantes do Centrão acabassem votando favoravelmente pela proposta no Senado. Essa manobra que serve de barganha, né, Pedroso? Toma lá da cá, vocês aprovam o teto de gastos para o governo e a gente aqui dá um jeitinho também de já liberar o tal do orçamento secreto. Olha, é o verdadeiro trem da alegria. A gente estava chamando essa PEC de PEC do estouro, mas ela pode tranquilamente virar a PEC do oba-oba, a PEC do trem da alegria, a PEC, olha, do gasto desenfreado. Poucas pessoas entendiam, olha, mas por que o governo, né, eleito está propondo uma PEC de 198 bilhões de reais? Primeiro é o seguinte, ele coloca um número feio lá, o bode na sala, daí reduz um pouco, daí parece, olha, o Congresso foi responsável, baixou um pouquinho o valor, mas o que eles queriam de fato era isso. Uma PEC com mais de 140 bilhões de autoridade para gastar, vão colocar a mão, vão meter a mão ali no dinheiro do piso do PASEP, estão garantindo outros instrumentos para gastança, outros instrumentos, um descontrole absurdo das contas públicas, mas o valor também, além de ser o bode na sala, sabe o que ele garantiu? Ele garantiu que tivesse dinheiro suficiente para lubrificar os interesses de todo mundo. Opa, com esse dinheiro eles garantiram as emendas do orçamento secreto desse ano, garantiram as emendas do orçamento secreto do ano que vem, garantiram que os valores do fundo eleitoral e fundo partidário ficassem do mesmo tamanho, possibilitou gastos e mais gastos sem a menor responsabilidade. Então é o seguinte, qual foi a estratégia para que a gente conseguisse uma votação tão expressiva dos senadores, inclusive de 2 dos senadores paranaenses? Todo mundo entrou na festa da distribuição de dinheiro. Opa, e quem não entrou na festa somente da distribuição de dinheiro, opa, eu estou falando somente da distribuição de dinheiro, entrou na festa da distribuição de dinheiro e cargo. O relator dessa questão, dessa aberração do orçamento secreto, ele está se candidatando, ele é pré-candidato, vamos dizer assim, a ministro. Ele foi candidato ao Senado em Minas Gerais e perdeu. E está tentando ali se escalar como uma possibilidade no ministério do Lula. Então, a gente tem que entender o seguinte, eles negociam uma tragédia econômica, uma tragédia. O relator falou assim, o mercado recebeu bem uma pinóia, a bolsa caiu sistematicamente essa semana com essas notícias. Então a gente tem que respeitar a questão da economia. Não existe dinheiro criado por mágica, diferente do que algumas pessoas pregam, que a gente pode criar dinheiro, pode emitir dívida à torta e à direito. Não pode. O Brasil, a base monetária, não suporta mais. Com esse aumento que eles concederam agora, com essa possibilidade de gasto além do teto, se essa tendência ela se mantém, a gente vai acompanhar que a nossa proporção dívida-PIB, Bia, ela vai passar dos 100% no final desse mandato do Lula. E o que isso significa? Que a capacidade de pagamento do governo, ela fica prejudicada. E nós pagamos, além dos impostos normais, a gente paga da pior forma possível, que é a inflação. A gente teve anunciado ontem que o Banco Central não vai reduzir a taxa Selic. E o que isso significa? Quer dizer que os juros vão continuar altíssimos, numa tentativa de segurar esse descalabro econômico. Então, assim, esse tipo de medida é uma tragédia. A nossa classe política não aprende. Eles estão cometendo os mesmos erros que cometeram lá com a Dilma em 2015. E a classe ali dos PT, que está achando que tá abafando. Opa, agora a gente vai ter dinheiro para gastar. Vale eles lembrarem o seguinte, não adianta essa dinheirama toda se a inflação ela comer pela perna o que as pessoas estão tentando consumir. E não imaginem que esses políticos que hoje votam, que têm os interesses contemplados com cargo e dinheiro, se eles perceberem que o apoio popular ele se degradou, eles vão ser os primeiros
dispostos a votar como já fizeram no passado por uma medida de impeachment ou por outras restrições. Então, assim, de novo, Bia, eu fico chocado com a falta de responsabilidade. E se preparem, a gente vai pagar caro, muito caro, o ingresso desse pessoal que está andando, passeando, se divertindo no trem da alegria, no trem do bilhão.